Fim de jogo no Maracanã, Flamengo 1, Corinthians 0. Corinthians está eliminado da Copa Libertadores. E a gente vai falar não muito sobre o jogo em si, né? Mas a gente precisa falar sobre algumas coisas aqui. Deixando claro, o Flamengo mereceu passar pelo que fez na Neoquímica principalmente e pelo que fez no jogo no Maracanã ali, né? O Corinthians, a gente vai falar, cara, eu esperava mais. Acho que o Corinthians teve alguns momentos bons na partida, né? Teve, de fato. Mas faltou mais. Faltou muito mais de alguns jogadores, a gente vai falar aqui. E não só do jogador, mas também de Vitor Pereira. Antes de entrar nesse assunto, cara, fator torcida. Fator torcida. Puta que pariu. Puta que pariu, como o Corinthians é foda, como a torcida do Corinthians é foda. 4.000 torcedores do Corinthians no Maracanã, gritando, cantando o tempo todo. A torcida do Corinthians se sobressaindo o tempo todo. Sabe quando a torcida do Flamengo foi cantar? Quando o Flamengo fez o gol, quando o Flamengo abriu o placar ganhando de 1-0. Sendo que o Flamengo já tinha 2 no agregado. E mesmo assim, a torcida do Corinthians foi lá com o resultado, perdendo de 2-0, foi lá no Maracanã, tomou o espaço que tinha para você, para si, para a torcida do Corinthians e representou, cara. Representou o que é torcer para esse clube, o que é amar esse clube, que é você acompanhar o Corinthians aonde for, independente de qualquer situação, né? Fez a sua parte, a torcida fez a sua parte. Isso é fato, fato. Então, para a torcida do Corinthians, cara, parabéns. E você que é torcedor tem que sentir orgulho principalmente da nossa torcida, cara, da fiel torcida, porque é fora de série, fora de série. E pode vir alguém falar o contrário, tá ali, tá ali. Assiste o jogo novamente, né, essa tragédia aí, mas assista e vai ver que a torcida do Corinthians cantou o tempo todo. A torcida do Flamengo, nem adianta vir flamenguista aqui, tá, eu respeito o torcedor do Flamengo, mas falando de torcida, a torcida do Flamengo só começou a cantar a partir do momento que o Flamengo abriu o placar, né? Antes disso, a torcida do Corinthians estava calando o Maracanã. Enfim, o fator torcida. Agora vamos falar sobre o jogo. Se a gente parar para analisar, gente, a campanha do Corinthians de fato na Libertadores foi horrível. Uma campanha desastrosa, né? Um time que na fase de grupos caiu com o Boca Juniors. A gente perdeu para o Always Red, que foi o time que apanhou de todo mundo, né? Que ficou na lanterna. O Corinthians conseguiu perder para eles lá e também conseguiu empatar com eles na Neoquímica Arena. A gente também conseguiu empatar com o Cali, né? E ganhar do Cali em casa com um gol contra. Boca Juniors foi o único jogo que eu acho que o Corinthians jogou bem, que foi 2-0 em casa, e depois a gente foi lá e foi 1-1 o jogo, né? Ou seja, quantos gols o Corinthians fez nessa competição de Libertadores só na fase de grupos, né? Pouquíssimos, pouquíssimos. O Corinthians não conseguiu uma vitória fora de casa. Não conseguiu marcar conseguiu marcar um gol fora de casa, que foi com o Duqueiroz na fase de grupos lá na Bombonera, né? E aí, quando pegou o mata-mata contra o Boca Juniors em casa, diante do seu torcedor, 0-0, vai lá com o time todo desfalcado, beleza, foi histórico, aquilo foi mesmo, a gente tem que lembrar desse momento, porque foi histórico. Se você chegar enfrentar o Boca Juniors na Bombonera, diante de tudo que aconteceu, diante de tudo, diante das peças de jogadores importantes que faltou, a gente foi lá e conseguiu a classificação nos pênaltis com o Cássio, né, sendo o herói aí. 10 anos depois, o Corinthians se classifica, né? A gente chega nas quartas de finais de Libertadores, enfrenta o Flamengo, né? Deu sorte ou azar, não sei, porque o Flamengo tava numa fase ruim, né? Quando tava com o Paulo Souza, chegou o Dorival Júnior, ajeitou ali. Cara, o time do Flamengo é um time bom, não tem o que falar, é muito bom esse time do Flamengo. Os caras jogam junto há muito tempo, né? O Pedro tá numa fase excelente aí, não tem o que falar, cara, né? E perder pro Flamengo, pra mim, não é o fim do mundo, perder para esse time do Flamengo. O que me dói é a forma que o Corinthians perdeu. Eu não falo nem desse último jogo, mas do primeiro jogando na Neoquímica Arena. Enfim. Cara,
É até complicado falar, mas vamos lá. Antes, né? Vamos colocar a culpa em quem, né? Sim, tem culpados. Tem culpados, né? Faz tempo que tem culpados. Acho que o Corinthians até que chegou longe, né? Até que chegou longe. A diretoria tem culpa? Tem, por tudo que fez, né? Por ter mantido o Silvinho lá atrás, por ter iniciado a temporada sem, né, um treinador de fato com o Silvinho, ter mandado embora com 3 rodadas do Campeonato Paulista, aí fica 20 dias atrás de um treinador, traz o Vitor Pereira, enfim, tal, acha um bom treinador e tudo mais, não está isento da culpa, porque ele está, né, nesse jogo principalmente. Cara, eu quero, antes de cair matando em cima de alguns jogadores, eu quero fazer uma ressalva aqui em 3 nomes. 3 nomes que eu sinto que representou o Corinthians nessa Libertadores, né? Tudo bem que alguns não jogaram todos os jogos ali, mas 3 nomes que eu não consigo criticar eles, cara. De verdade, eu não consigo criticar. E em primeiro lugar, óbvio, Cássio, gigante o Cássio. Nesse jogo poderia ter sido mais gols. No jogo em casa poderia ter sido mais gols. O Cássio, né? O Cássio, né, que ano passado tava ruim pra caramba mesmo, tava falhando. Esse ano se recuperou, voltou a ser o gigante Cássio e nos salvou ali em inúmeros momentos até de tomar uma goleada. Não só nesse jogo contra o Flamengo, mas em vários outros. Gigante Cássio. Esse eu não tenho o que falar, cara. Ídolo, ídolo. Outro cara que me surpreendeu demais também, né? Que ano passado estava muito mal e esse ano surpreendeu, né? Fábio Santos. Todos os jogos que o Fábio Santos disputou a Libertadores muito bem, cara. Ele sabe o espírito do que é jogar uma Libertadores. Mostrou raça, mostrou determinação, mostrou vontade, mostrou respeito com a camisa do Corinthians nessa competição. Então o Fábio Santos também não consigo criticá-lo. E o outro jogador, por mais que não tenha jogado tantos jogos assim, é o Renato Augusto, né? O Renato Augusto ficou muito tempo machucado, mas quando ele entra em campo você vê também a entrega dele, né? Como é um cara que tenta, que luta, que vai atrás da bola. Então esses 3 eu não consigo criticar de verdade. Agora o restante, né? Senhor William, né? Não se preocupa não, eu vou falar do Vitor Pereira, tá? Mas vamos falar do jogo em si. Senhor William, né? Que fica com mimimi de volta pra Europa, não volta, vou sair, não vou, né? Um cara que a gente pede pra chamar a responsabilidade, chamou, mas chamou o quê? Durante 20 minutos do jogo, né? Aí tomou atitude para querer bater falta, para cobrar escanteio, para fazer jogadas, para tentar partir para cima. Ele fez durante os 20 minutos. Mas será que ele não podia ter feito isso em todos os outros jogos, né? Que entrou com a camisa do Corinthians, só que fez só 20 minutos ali e também já parou, né? Já sumiu da partida também, né? Yuri Alberto, que chegou agora, tudo bem, chegou agora, mas teve um lance lá, Yuri, chuta pro gol, puta que pariu, chuta pro gol, mano, arrisca, cara, né? Achei que ele até foi esforçado ali no primeiro tempo, tentou algumas jogadas, né? Ridículo aquela falta que o juiz não deu do Davi Luiz, se fosse o Fagner, né? Se fosse o Fagner, mas não foi isso que ganhou o jogo, não foi isso que fez o Corinthians perder o jogo, no caso, né? Yuri Alberto, Adson, cara... Gosto do Adson, mas não jogou nada, né? Franzinho, não consegue jogada de corpo ali com o adversário. É complicado. Ainda voltando sobre o William, né? O Rodinei conseguiu fazer um auê ali em cima do William, né? O William que era pra ser esse cara pra cima do Rodinei, e o Rodinei... Inacreditável, cara. Mas ficar falando do William é fácil. O meu campo do Corinthians... Ele iniciou com o Rony. O Rony até então, cara, eu acho que o Rony fez uma partida ok, sabe? Ok. Né? Mas aí ele inicia com o Fausto Vera e inicia com o Duqueiroz. Quem cria nesse time? Quem cria, né? Por que não colocaram o Renato Augusto, né? Antes disso ainda, no trio de ataque, né? Que foi com o Adson, o William e o Yuri Alberto. Não deu, né, gente? Teve alguns minutinhos ali que o Corinthians tentou alguma coisa, mas de fato não deu. E aí, no segundo tempo, ele coloca o Renato Augusto. Por que caralhos o Renato Augusto não inicia a partida jogando? Cara, olha a diferença que é o Renato Augusto em campo. Olha a diferença. Só que aí coloca o Renato Augusto em campo,
né? E no momento que o Renato entra, ele passa alguns minutos, já faz uma diferença. Só que aí a gente acaba tendo um jogador a menos, ou seja, o fator Renato Augusto no segundo tempo morreu porque a gente ficou sem um jogador a menos, né? Ou seja, tem que, sei lá, tem que adivinhar que esse tipo de coisa, essa situação pode acontecer, cara. Então pega o Renato Augusto, Renato, quanto tempo você pode jogar? 45 minutos. Beleza, inicia a partida, porque pode mudar. Ah, se tivesse iniciado com o Renato Augusto, o Corinthians podia ter feito gol, podia ter virado. Não sei, isso aqui é um e se. Mas o que você tem de melhor, você inicia a partida, cara. Você inicia. E como que você não pega o Roger Guedes, né? Eu de verdade, cara, esse negócio de Vitor Pereira e Roger Guedes, né? Desse mimimi aí entre os dois. Tô falando mimimi, tá, gente? Pra não... Enfim, modo de dizer mesmo, né? Mas, cara, era momento do Roger Guedes jogar, cara. O Roger Guedes, por mais que até eu critique ele aqui em alguns momentos, que ele reclama isso, tudo, mas nos últimos jogos ele era o que tava fazendo alguma coisinha. Ele estava fazendo alguma coisinha, estava fazendo algum golzinho ali ou outro, né? Jogou bem contra a equipe do Avaí, principalmente no segundo tempo, junto com o Yuri Alberto. Por que não inicia com o trio de ataque, cara? Com esses caras, né? Por que não inicia a partida com o Renato Augusto jogando, iniciando a partida? Então, sabe, parece que o próprio Vitor Pereira, que chegou a declarar, desistir não é opção, senão a gente não viajava. Você parece ter desistido, Vitor Pereira, quando você inicia com esse time, né? A torcida do Corinthians apoiou o tempo todo, a gente acreditou o tempo todo, a gente apoiou. Tinha um ou outro, sim, falando, não dá, não sei o que, é normal. Mas, cara, o apoio teve, a torcida foi, acompanhou o time, né? O torcedor acompanhou de fato, cara. A torcida organizada, Gaviões da Fiel, soltou uma nota dizendo que ia apoiar o time. E de fato apoiaram. E vocês jogam dessa forma, cara. Né? E o Vitor Pereira é muito culpado, na minha opinião, com a entrada desse time, cara. Com a escolha que ele escolheu ali. Falando da dupla de zaga, né? Que eu tava até esquecendo. Quando ele coloca o Raul e o Bruno Mendes. Bruno Mendes, eu acho até que, na minha percepção, pelo menos, eu iria de Bruno Mendes de titular, sim. Bruno e Balbuena, né? Mas aí quando ele coloca o Raul, né? Já que o Renato Augusto tá voltando de lesão, o Renato não pode iniciar a partida, mas o Raul pode? O Raul pode? Por quê? Né? E vamos falar aqui do Raul, né? Cara, mano, inacreditável, velho. É inacreditável. Vocês viram no lance que o Raul, ele fez uma falta no Gabigol e ele tomou o amarelo e ele peitou o juiz. Ele, mano, não no sentido igual o Balbuena fazia, o Balbuena faz, né? De mostrar que é um general ali dentro de campo. Mas no sentido de puxar o árbitro pelo braço e ainda querer, né, encostar a cabeça com cabeça. Cara, que ridículo. Se eu sou o juiz ali, eu expulso. E deveria ter sido expulso, cara. Porque infantilidade do Raul, cara. Puta que lá merda, mano. Parece que o Raul não aprende. Ele acha que ele é craque, não sei o quê. Não pode receber elogios, né? Um pouquinho de elogio ali, lá que é um bom zagueiro. Que, nossa, tá surpreendendo essa base do Corinthians. Que começa a subir pela cabeça e já acha que é jogador, né, de... fora de série, que é jogador de seleção brasileira. É incrível, cara, é incrível. E ainda depois ele tenta dar um pedaço de calcanhar, que sobra ali na jogada do Flamengo. Isso não é o Cássio, né? Isso não é o Cássio. Mas, enfim. E é incrível, né, cara, que o Fagner também, mano. O Fagner, o que errou de passe? É inacreditável que o Fagner errou de passe, né? Mas... no momento que iniciou o segundo tempo, né, com o Renato de titular, o Corinthians deu uma melhorada e muito, né? E o Corinthians, justamente quando a gente estava melhor, que a gente tomou o gol do Flamengo. Que teve o lance do Fagner ali, que na minha opinião não foi uma falta, mas ali originalizou a jogada toda do lance. E 1 minuto que você deixa o Arrascaeta desmarcado, cara, é isso. O cara é fora de série, né? E aí o Pedro... faz o gol lá com um passe... mano, que passe do Arrascaeta, eu não tenho o que falar, né? O lance do Bruno Mendes lá, cara, nossa, velho, gente, eu juro, não quero pegar no pé do Bruno Mendes, não, até porque eu acho que o Bruno Mendes foi ok, cara, acho que ele foi ok, né, na medida do possível ali, mas dá pra ver que ele meio que foi meio que de propósito ali, né, pra
pra tirar o lance, mas, cara, cada regra é estranha, mano, que eu não consigo entender mais nada. Não consigo entender mais nada. E dá pra ver que até quem tá na transmissão não sabe de fato a regra, né? Porque é incrível, fala, né? Na hora que mostra ali, fala. Esqueci o nome dela, Nadine, sei lá o que. Ah, não, não foi na área e não sei o que, não sei o que. Aí depois espera mocota quando o árbitro vai lá no vídeo. Aí provavelmente deve ter tido alguma informaçãozinha, aí muda o discurso, né? Aí muda o discurso, fala assim, não, é porque era lance de gol e não sei o que, não sei o que. Enfim, cara, e de novo, não tem a ver com o Flamengo isso, tem a ver com essa arbitragem que eu não sei o que tem que fazer mais. Tanto a arbitragem quanto a regra tá ridícula, né? O gol lá que bateu na mão do jogador do Flamengo e mesmo assim sobrou, que foi... Enfim, cara, eu não tô puta da vida. Hoje não, hoje eu só tô meio que decepcionada, sabe? Decepcionada com jogadores, decepcionada com o Vitor Pereira também, né? Só pra falar aqui, eu não quero a saída do Vitor Pereira ainda, mas eu quero que o Vitor Pereira comece a mudar as convicções dele, porque, cara, não tá dando, né? Esse negócio de manter Piton como ponta, cara, tenha um time, beleza, não vai jogar todos os jogos com esse time, mas mostra pra gente quem é o time titular. Cara, não tem 11 caras ali que você fala, esses 11 são titular. Sempre vai ter uma mudança ou outra, né? E não é só por questão de lesão, não, porque tá aí. Hoje tinha jogadores disponíveis, né? Só não tinha o Michael e o Paulinho, né, que se machucou no início da temporada. Mas aí, tinha todos disponíveis, todos, né? Só que qual o sentido dessa mudança? Porque desistiu da partida? Enfim, cara, fomos eliminados. Eu acho que o Corinthians no sentido de jogadores, comissão técnica, diretoria, tudo errado, não representou o que é ser Corinthians, né? A única coisa que eu tenho para dar os parabéns aqui, de fato, é para a torcida. É isso. Bom, esse foi o pós-jogo aqui, né? Agora é virar a chavinha. Não adianta mais, né? Virar a chavinha. Ver o que vai acontecer aí no Campeonato Brasileiro. Tem derby, tem Copa do Brasil. Vamos ver se o time melhora. Vamos ver se essa folga que vai ter, né? Já que não tem os jogos da Libertadores agora. Vamos ver se o time vai ter tempo para treinar e vai mudar alguma coisa de fato. Enfim, cara. Piores da partida. Sei. O William me decepciona pra caramba. Vitor Pereira, principalmente. E Raul Gustavo. Acho que foram esses, né? Vitor Pereira, William e Raul Gustavo. Os 3 piores da partida, na minha opinião. E os 3 aí que, pra mim, eu não consigo criticar. É Cássio, gigante. O Cássio tem todo o meu respeito, né? Fábio Santos e Renato Augusto. Enfim, é nóis. Deixa o seu curtir aqui pra fortalecer, beleza? Deixa o seu comentário aqui, o que você achou da partida. Né? E a gente fez nosso papel, cara. A gente acreditou e é isso que o torcedor faz. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians!